Era para ser o próximo TikTok. Um aplicativo de IA viral que transformava qualquer um em diretor de cinema, alcançou 1 milhão de usuários mais rápido que o ChatGPT e parecia imparável. Agora está morto. O hype virou um deserto e nos bastidores tudo desmoronava. Como um app que prometia revolucionar o entretenimento deu tão errado? Sou Josh e no episódio de hoje do The Infographics Show vamos explicar por que Sora está fechando de vez. A queda da Sora é a mais dramática no setor de IA até agora. Em apenas 3 meses após o lançamento, ela despencou do primeiro lugar na seção de aplicativos gratuitos da App Store para o número 101. No Google Play, caiu ainda mais para 181. Os downloads atingiram o pico de 3,2 milhões em novembro, caíram para 2,2 milhões em dezembro e chegaram a apenas 1,2 milhão no final de janeiro. Isso representa uma queda de 45% de um mês para o outro. Notícias ainda piores para os desenvolvedores do Sora, da OpenAI. Usuários baixaram o app, mas logo o abandonaram. 90% desistiram em até um dia após o download. Uma semana depois, apenas 2% continuavam usando, e após 30 dias, até metade desses restantes desistiu. A maioria dos usuários desistia após usar o Sora uma vez. Para a OpenAI, isso prejudicava não só a reputação, mas também o resultado financeiro da empresa. Relatos indicam que o Sora gastava cerca de 15 milhões de dólares diários com processamento de GPU, custando em média $1,30 por vídeo gerado. No final de janeiro, o Sora havia gerado apenas 1,4 milhão de dólares e os gastos naquele mês caíram 32%, acelerando ainda mais o declínio. Os prejuízos só começavam a acumular. De todo modo, esta é a história de queda e fracasso de IA mais espetacular até agora. Então, por que Sora foi um fracasso e como a OpenAI errou tanto? Quando a OpenAI lançou a Sora, tecnicamente Sora 2 em setembro de 2025 não era para ser apenas mais um gerador de vídeos por IA, como o Runway ou o Midjourney. Era para ser algo maior, uma rede social. A OpenAI analisou a economia da atenção e decidiu não só viabilizar os vídeos, mas também controlar a plataforma onde eram postados e compartilhados. Então eles criaram um clone do TikTok, mas em vez de um feed cheio de conteúdo criado por usuários, era cheio de porcaria de IA. Mas o grande diferencial do Sora se chamava Cameos. Grave um vídeo rápido do seu rosto e voz, e de repente, você poderia ser a estrela de qualquer vídeo. Era empolgante e assustador ao mesmo tempo. Um mundo onde a gente não cria mais conteúdo, só faz prompts. Parecia funcionar por um momento. O burburinho foi enorme e o crescimento explosivo. Assim que os convites foram liberados, o Sora teve 1 milhão de downloads no iOS na primeira semana. O lançamento para Android em novembro de 2025 teve 470 mil downloads no primeiro dia. Foi um sucesso instantâneo. Mas então, quase tão rápido, tudo começou a desandar. O motivo do Sora viralizar não era o que você imaginava. As pessoas não queriam ser estrelas dos próprios vídeos, preferiam usar personagens famosos, especialmente de desenhos, em mundos de IA. Isso resultou em um desastre de relações públicas. Em poucos dias, vídeos do Bob Esponja nazista, Pikachu em tiroteios e princesas da Disney em situações comprometedoras viralizavam. O engajamento era alto, mas nem todos acharam graça. A maioria dos personagens dos vídeos era de grandes estúdios de Hollywood. Para eles, a enxurrada de conteúdo da Sora só significava uma coisa: violação de direitos autorais em escala industrial. Advogados caríssimos do setor de entretenimento logo procuraram a OpenAI. Uma semana após o lançamento da Sora, em 6 de outubro, a Motion Picture Association, MPA, divulgou um comunicado público. Ela exigiu que a OpenAI agisse imediatamente para evitar que a plataforma fosse tomada por violações de direitos autorais. A OpenAI havia fechado uma rodada de financiamento enorme, avaliando a empresa em 157 bilhões de dólares. O CEO Sam Altman sabia que os advogados da MPA viam a empresa como alvo fácil para uma grande ação de indenização, e a OpenAI precisava agir rápido. A NPA acreditava que a OpenAI adotou uma política de retirada no controle de direitos autorais do Sora. Em outras palavras, a menos que você especificamente retirasse seu conteúdo do uso no Sora, ele estava liberado para uso. Até 3 dias após o lançamento da plataforma, antes mesmo da reclamação pública da NPA, a política de retirada já havia sido descartada. Adotou-se uma política de autorização prévia, e o Sora agora solicita permissão explícita dos detentores de direitos para usar personagens.
Também permite que controlem como sua propriedade intelectual aparece no conteúdo gerado pelo Sora. Foi uma jogada ágil. Isso basicamente transfere a responsabilidade pelo controle do conteúdo da plataforma para os detentores de direitos, eliminando grande parte do risco legal no processo. Mas nem todo mundo estava convencido. O CEO da NPA, Charles Rivkin, afirmou que cabe à OpenAI, e não aos detentores de direitos, evitar infrações no serviço Sora 2. Desde então, a OpenAI adotou outras medidas para tranquilizar os detentores de direitos, como adicionar marca d'água visível aos vídeos do Sora para aumentar a transparência e evitar usos indevidos. Ela criou uma equipe para monitorar e remover conteúdos infratores ou prejudiciais, como material racista ou ofensivo, e proibiu gerar imagens de pessoas muito conhecidas. Mais revelador, ela eliminou toda a propriedade intelectual problemática. Isso pode ter agradado os advogados, mas também tirou toda a diversão. Da noite para o dia, a plataforma passou de uma terra sem lei para uma cidade fantasma. A OpenAI descobriu da pior maneira que não se pode construir uma rede de vídeos virais sem a cultura que faz as coisas viralizarem. Sora entregava conteúdo ruim gerado por IA, mas nós entregamos conteúdo 100% feito por humanos. Curta, compartilhe e inscreva-se. Não era só Hollywood que estava indo atrás da Sora, era potencialmente todo mundo. Na mesma época da carta da NPA, Zelda Williams e Bernice King, filhas de Robin Williams e Martin Luther King Jr., condenaram vídeos de IA com seus pais, incluindo representações racistas do líder dos direitos civis. Esses vídeos ofensivos não foram casos isolados. Temendo processos e má repercussão, a OpenAI passou a bloquear mais conteúdos com figuras públicas. Quer um vídeo da Taylor Swift endossando seu produto? Bloqueado. Deepfake do presidente? Tente outra vez. Os usuários ficaram com apenas uma opção de apelo de celebridade: eles mesmos. Como se Altman já não estivesse atolado em problemas de direitos autorais, a Cameo, a plataforma de vídeos de celebridades, processou a OpenAI pelo uso do nome. Os tribunais concordaram e, em novembro de 2025, um juiz federal emitiu uma ordem de restrição temporária impedindo a OpenAI de usar o nome. A OpenAI prontamente mudou o nome para Personagens, mas a mudança não fez nada para resolver o desastre subjacente com o recurso, a privacidade ou a falta dela. Essa é a falha fatal de Sora. O recurso de personagens foi criado para ser o coração do aplicativo, mas há um problema nisso. Ele exige que você envie seu rosto e sua voz. Em resumo, você deve confiar seus dados biométricos a uma empresa de IA terceirizada processada por violação de direitos autorais. Ainda pior, o motivo para entregar alguns dos seus dados mais sensíveis é para que outras pessoas, inclusive completos desconhecidos, possam simplesmente remixá-los para sua própria diversão. Na era do roubo de identidade, permitir que desconhecidos remixem sua imagem é assustador. Difícil entender como a OpenAI achou isso uma boa ideia. A primeira semana do Sora revelou até onde as pessoas podem chegar. Para aqueles que tentaram usar personagens, ver uma versão de si mesmos feita por IA não foi exatamente divertido, foi perturbador, até assustador. Para Sora, foi um erro fatal. A maioria dos usuários desistiu do app por preocupações com privacidade e por compartilhar sua imagem digital. Quem testou o recurso de personagens não voltou a usá-lo. No fim, o recurso que deveria aumentar o engajamento acabou afastando os usuários. No final de 2025, a lua de mel já tinha acabado de verdade. Em poucas semanas, virou um divórcio. Os dados de janeiro de 2026 foram um verdadeiro banho de sangue. Janeiro foi quando Sora morreu. Os downloads despencaram mais 45%. De um pico mensal de 3,2 milhões em novembro, o total de downloads mensais em janeiro mal chegou a 1,2 milhão. A receita também despencou. Em dezembro, os usuários gastaram $540 mil dentro do aplicativo. Em janeiro, esse número caiu para 367 mil, uma queda de 32%. Apesar de toda a expectativa, Sora gerou só 1,4 milhão em receita. Isso é menos do que um influenciador médio ganha por ano. Mas, mais importante, é mais de 10 vezes menos do que a OpenAI gastava por dia com o processamento do Sora. A atenção e o dinheiro acabaram, mas a dor de cabeça de Altman com o Sora continuou. No trimestre do lançamento do Sora, o app Gemini do Google se destacou com o modelo Nano Banana. Quando o Sora estava em alta, a Meta lançou o Vibes, seu feed de vídeo com IA, atraindo usuários casuais que só queriam se divertir, sem compromisso com uma nova rede. O mercado mudou. Sora deixou de ser a única opção do mercado e virou só mais uma opção num espaço lotado. E nem era a melhor opção. Nesse mercado, os usuários não são leais, são preguiçosos.
Vão para onde a ferramenta for mais fácil e conveniente. Atualmente, o Sora está longe de oferecer isso. Porém, o motivo mais grave do fracasso do Sora pode ser interna, não externa. Conforme o Financial Times, Wall Street Journal e ex-funcionários, a OpenAI enfrenta crise de identidade e o Sora acabou no fogo cruzado. Com receio da concorrência do Google e Anthropic, Sam Altman colocou a empresa em alerta máximo, levando a OpenAI a mudar seu foco. A empresa concentrou todos os seus recursos em seu aplicativo consolidado, o ChatGPT. Fontes internas afirmaram que quem não trabalhava no modelo de linguagem era visto como cidadão de segunda classe, deixando a equipe do Sora de lado, só observando. Eles perderam acesso a recursos, talentos e interesse. Pesquisadores antigos, como Jerry Turek, que estava há 7 anos, saíram para explorar outras áreas. Essas saídas significaram que não havia mais ninguém para defender o Sora, então a empresa decidiu estancar o prejuízo, e o Sora foi deixado para morrer. É uma morte vergonhosa para algo que prometia tanto. O colapso do Sora revela 5 verdades difíceis sobre o futuro da IA, das redes sociais e da economia da atenção. Primeiro, o Vale do Silício parece esquecer que crescimento exponencial não é modelo de negócios. A OpenAI viu muitos usuários no início e achou que havia criado um novo hábito para a humanidade, mas confundiu curiosidade com lealdade. Milhões baixaram o Sora por curiosidade. Criaram um vídeo do cachorro voando no espaço e nunca mais usaram o app. Isso é chamado de armadilha da novidade. Na era da IA, conquistar usuários é barato, mas mantê-los é caro. O Sora mostrou que é possível atrair multidões, mas não comprar uma comunidade. A segunda lição é um choque de realidade brutal para os designers de produto. Se o seu grande diferencial exige trabalho, então ele não é um grande diferencial, é um incômodo. O ecossistema do Sora foi criado em torno da recurso Cameo, mas para usá-lo, os usuários tinham de gravar um vídeo ao vivo do próprio rosto. Também precisavam verificar a voz e concordar com um labirinto de políticas de privacidade. O TikTok oferece rolagem infinita sem esforço. Se você pedir para um usuário fazer qualquer coisa além disso, basicamente está pedindo para ele ir embora. No momento em que você introduz qualquer obstáculo, você também introduz desistências. A Cameo exigiu confiança, dados e esforço em excesso, sem ter conquistado isso, e os usuários responderam indo embora. A lição 3 vai direto ao ponto central do debate sobre ética em IA. Toda plataforma tem um contrato social. No Instagram, esse contrato é algo como: eu mostro minha vida para você, você mostra a sua para mim. No Twitter, eu compartilho meus pensamentos e você os seus. Qual é o contrato em uma rede social de IA generativa? Sora queria que usuários criassem e remixassem conteúdo livremente, mas a OpenAI recusou-se a definir limites. Quando os usuários ultrapassaram os limites, a OpenAI entrou em pânico e fechou as portas, mudando o contrato após a concordância dos usuários. Quando o martelo da censura desceu, a liberdade foi limitada, a confiança sumiu e os usuários fugiram. A quarta lição é a mais cínica. Também é a mais importante para entender a indústria de IA atualmente. Na corrida armamentista da IA, o poder computacional é a moeda. Dentro da OpenAI, Sora se tornou um luxo que eles não podiam mais bancar. Sam Altman declarou alerta vermelho para enfrentar Google e Anthropic e tomou uma decisão estratégica. Cada GPU, engenheiro e linha de código serviam ao ChatGPT. Sora usava recursos, mas gerava pouca receita. Precisava ser descartada. Se o produto não é prioridade do CEO, seu tempo é limitado. Sora não fracassou só pela tecnologia ruim. Ela fracassou principalmente porque sua empresa-mãe não quis se comprometer com ela. Isso nos leva à quinta lição, que deveria preocupar todo executivo de IA no Vale do Silício. Sora tentou trocar a criatividade humana pela eficiência das máquinas. Eles criaram um feed cheio de conteúdo gerado por IA, remixado por IA, sugerido por IA, e isso parecia vazio. As redes sociais funcionam por causa da bagunça da humanidade, das pausas constrangedoras, das emoções inesperadas, da experiência compartilhada de estar vivo. O feed de Sora era tecnicamente perfeito, porém sem emoção. O colapso de Sora mostra que a IA estimula a criatividade, mas não substitui a conexão humana que motiva o compartilhamento. Quando você constrói uma rede social, está lutando por uma coisa: atenção. E no Sora, a atenção deveria vir dos usuários se expressando de forma criativa. Lançado com promessa de liberdade criativa, foi logo limitado por direitos autorais. Buscou intimidade com participações especiais, mas afastou usuários.
Competiu em um mercado difícil, mas foi abandonado pela empresa-mãe quando os custos aumentaram. Sora mostra que, por mais avançado que seja o algoritmo, não se pode automatizar uma alma. A taxa de rotatividade era insana, o embalo tinha acabado. Zora está morta. Não é o primeiro mega projeto de IA a morrer de forma humilhante, e com certeza não será o último. Veja como a Ubisoft apostou em lixo gerado por IA e agora está arruinada. Veja o que acontece quando desenvolvedores de jogos erram ou clique neste vídeo.